E aí pessoal, professor Marcos Freitas aqui para mais uma aula de cálculo numérico. E essa aula de introdução é a primeira aula desse tópico de raiz de funções. Esse tópico de raiz de funções vai ter essas aulas aqui. Primeiro de introdução, que é a aula de hoje. Depois a gente vai falar sobre isolamento, os teoremas e os métodos. Depois a gente vai falar sobre a fase de refinamento, o algoritmo geral, critério de parada, método de intervalo e métodos abertos. E finalmente vamos ter uma aula de conclusão. Os pré-requisitos para esse tópico de raiz de funções são esses aqui. Primeiro, é interessante que vocês tenham visto a parte de erros numéricos, especialmente a parte de erros de arredondamento. Aquela parte de erros de truncamento não é tão relevante aqui para esses métodos. Eu espero que vocês já tenham visto alguma coisa de cálculo diferencial, principalmente de funções e de derivados de funções. E, opcionalmente, pode ser que você tenha visto a parte de interpolação e de diferenciação numérica. Mas, como eu disse, é opcional, pode ser que você não tenha visto e, na verdade, eu vou dar essas aulas considerando que você nunca viu nada nem de interpolação, nem de diferenciação numérica. E o roteiro da aula de hoje é esse daqui. Primeiro eu vou dar a definição do problema, depois eu vou dar as fases dos métodos numéricos para resolver esse problema, e aí a gente vai, depois das definições das fases, a gente vai falar um pouco sobre a fase de isolamento e um pouco sobre a fase de refinamento. Então suponha que eu tenho esse problema aqui. Eu tenho um problema de escoamento de um fluido em tubos, em um certo tubo. E aí, esse problema físico, estou partindo do problema físico, ele é regido por essa equação, que é a equação de Colebrook. E essa equação é essa equação complicada aí. E aí vamos dizer o seguinte, onde esse Rzão é o chamado número de Reynolds, que é calculado ainda dessa outra maneira. E aí vamos supor que eu tenho esses dados aqui, o problema me dá esses dados. Eu tenho a densidade do fluido, eu tenho a viscosidade dinâmica do fluido, eu tenho o diâmetro do tubo, eu tenho a velocidade do fluido quando passa pelo tubo e eu tenho a rugosidade do tubo. São esses valores que estão aparecendo aí na tela. E aí eu quero descobrir qual é o valor do fator de fricção. É uma das variáveis que apareceu lá naquela equação. Qual é o valor desse fator de fricção? Sabendo que ele está entre 0,008 e 0,8. Desculpa. Entre 0,008 e 0,08. Qual é o valor desse Fzinho? Então vamos lá. Vamos pegar aqueles valores, né, que foram dados. Vamos substituir aqui para encontrar o número de Reynolds, que dá esse valor aí, 13.743,0167597777. E aí a gente pega esse número de Reynolds e joga lá na equação de Colebrook junto com os outros valores também. E aí a gente substitui, faz as contas e a gente chega nessa equação que está bem aí. E perceba que essa é uma equação que é uma equação complicada. E eu quero descobrir o valor de f que faz com que esse lado esquerdo da equação seja igual a zero. Então essa é a pergunta. Qual é o valor de f que faz com que esse lado esquerdo dessa equação, essa parte esquerda, seja igual a zero? Ou seja, qual é o valor de f, que é o valor de fricção, sabendo que ele está entre 0,008 e 0,08. Isso daqui é uma equação bem complicada. Como é que eu vou encontrar esse f que está bem aí? Ou seja, vamos fazer uma substituição de variável. Em vez de f, vou chamar de x. Qual é o x que faz com que o lado esquerdo seja zero? É isso que eu quero descobrir. Tá? E esse é justamente o problema que a gente vai enfrentar. Então, se eu tenho y, que é igual a f de x, ou seja, eu tenho uma função que varia de x, e eu quero saber quando que esse f de x dá zero. Qual é o valor de x que faz com que f de x seja zero? E esse é o problema de raiz de função. Tá? Graficamente, o que a gente pode fazer é plotar aqueles valores de f de x, né? Descobrir qual é o gráfico dessa função, e aí eu quero descobrir eu quero descobrir o valor de x que faça com que o y seja zero. Então eu tenho o eixo x, tenho o eixo y. Para cada valor de eixo x eu calculei um certo valor de y, montei esse gráfico, e eu vi que esse x está mais ou menos ali perto do 0,03. Mas quanto é realmente esse valor de x? É isso que eu quero descobrir. Ou seja, como é que eu faço para descobrir o valor de x que faz com que o y seja zero? Como é que eu faço para descobrir o valor de x que faz com que a função f de x seja zero? Ou, em outras palavras, como é que eu faço para descobrir a raiz ou as raízes de uma função f de x? Ou também raiz é chamado de zeros. Então, como é que eu faço para descobrir os zeros dessa função f de x? Ou, se a gente estiver falando do gráfico, como é que eu faço para descobrir os valores de x que fazem com que o gráfico de f de x cruze o eixo de x? Então esse é o desafio, né? É isso que a gente quer descobrir aqui nesse problema matemático. Se a gente tem funções polinomiais simples, é fácil descobrir usando um método analítico. Então, por exemplo, se eu tenho esse polinômio que é um polinômio do primeiro grau, a minha função é esse polinômio ax mais b. Ou seja, é uma reta. Essa função ax mais b me dá uma reta. E eu quero descobrir justamente onde essa reta cruza o eixo x. Qual é o valor de x que faz com que o y seja zero? E aí, então, se eu quero saber qual é o x que faz f de x ser zero, então eu substituo f de x igual a zero, ou seja, ax mais b tem que ser igual a zero.
E aí eu fazendo manipulações, eu descubro que o x tem que ser igual a menos b dividido por a. Isso daqui é um método analítico. Eu consigo descobrir diretamente, só substituir o valor de b e o valor de a, que eu descubro o valor de x. Descubro exatamente essa raiz que está bem aí. Se eu tiver um polinômio do segundo grau, ou seja, se a minha função for esse polinômio ax² mais bx mais c, e eu quero descobrir o valor de x que faz com que f de x seja zero, a gente substitui, né, faz a equação ax² mais bx mais c igual a zero, e a gente calcula o delta, né, a fórmula de Bhaskara, a gente calcula o delta como b² menos 4ac. E existem três possibilidades. Então, aquela função não necessariamente cruza o eixo x, pode ser que ela não cruze, pode ser que ela só toque o eixo x, ou pode ser que realmente ela cruze o eixo x duas vezes. Então existem três possibilidades. Quando o delta é negativo, não existe raiz, não existe x que faça com que o y seja zero. Quando o delta é igual a zero, existe um único valor de x que faz com que o y seja zero. E aí a gente sabe, né, da fórmula que o x pode ser calculado como menos b dividido por 2a. Por outro lado, se o delta for positivo, existem duas raízes. Existe a raiz x1, que pode ser calculado como menos b menos raiz de delta dividido por 2a. E existe a raiz x2, que pode ser calculado como menos b mais raiz de delta dividido por 2a. Então, não existe raiz quando o delta é menor que zero. Existe uma única raiz quando o delta é igual a zero. Ou existe mais de uma raiz, e aí existiriam exatamente duas raízes quando o delta é maior do que zero. Mas e se eu tiver funções mais complicadas? Se não for um polinômio do segundo grau, se for um polinômio do terceiro grau, se a minha função for um polinômio do quarto grau, se a minha função não for polinômio, por exemplo, envolver raiz quadrada, envolver exponencial, ou envolver logaritmo, ou multiplicação de logaritmo por x, como é que eu faço para descobrir a raiz dessas funções mais complicadas? Ou ainda se eu tiver aquela equação de Colebrook, onde eu tenho aqui um logaritmo de uma soma de uma fração que aparece a raiz de x no denominador. Como é que eu faço para descobrir o x que faz com que o y seja zero? Não é muito simples eu isolar o x de um lado. E aqui a gente vai sempre trabalhar assumindo isso, que a gente não vai conseguir isolar o x de um lado da igualdade. Tá? E para fazer isso, a gente vai utilizar um método numérico. Então, nas próximas aulas, a gente vai estudar diversos métodos numéricos que resolvem esse problema. E todos esses métodos numéricos, para encontrar raiz de funções, eles têm duas fases. A primeira fase é chamada de fase de isolamento. A fase de isolamento serve para encontrar a localização das raízes. O que é isso? Eu quero determinar um intervalo que tem uma raiz. Então, por exemplo, naquele gráfico, naquela função da equação de Colebrook, que dava essa função que está bem aí, a gente sabe, a gente consegue ver, só olhando o gráfico a gente consegue ver que existe uma raiz dentro do intervalo que vai de 0,02 até 0,04. Então, essa é a fase de isolamento, que a gente vai falar melhor a partir da próxima aula, tá? Essa fase de isolamento é uma fase que ela é semelhante para diversos métodos, tá? Então, a gente vai estudar essa fase separada, porque diversos outros métodos que vêm depois utilizam essa fase de isolamento. Essa fase de isolamento tem esse nome porque justamente ela serve para encontrar intervalos que isolam raízes, ou seja, se eu tiver uma função que tenha várias raízes, o ideal é que eu determine um intervalo para cada raiz. A próxima fase, a segunda fase, é a fase de refinamento. A fase de refinamento serve para, dado um intervalo, encontrar, geralmente dado o intervalo, mas não necessariamente, mas muitas vezes dado o intervalo, determinar aí sim, de fato, qual é a raiz que está dentro daquele intervalo. De certa maneira, dada uma aproximação inicial, a gente vai melhorar uma aproximação inicial até ela ser uma boa aproximação para a raiz. Como eu falei lá na parte de erros de arredondamento, muitas vezes a gente não vai ter um valor exato, a gente não necessariamente vai encontrar a raiz exata, mas a gente vai encontrar uma boa aproximação para essa raiz. Então, essa fase de refinamento é que é o método propriamente dito, e aí existem cinco métodos que a gente vai estudar aqui ao longo dessas aulas, tá? Então, para resumir aqui essa aula, a gente definiu o que é o problema de raiz de função, e a gente falou sobre as fases de isolamento e de refinamento. A partir da próxima aula, a gente vai estudar mais a fundo o que é o isolamento, e a gente vai ver teoremas matemáticos e os métodos utilizados nessa fase de isolamento, e depois a gente vai estudar as fases de refinamento, os critérios de parada, o algoritmo e quais são os métodos, tá? Obrigado por assistir a aula de hoje e até a próxima. Valeu!